E quando você vê essa vinheta, né? É DNA da Tarobá, DNA da Band, eleições 2022. E por falar em eleições, nós estamos recebendo aqui no Grupo Tarobá de Comunicação todos os pré-candidatos que passam por Londrina. O ex-prefeito de Guarapuava, por exemplo, pré-candidato ao governo do Paraná, César Silvestre Filho, está cumprindo uma agenda aqui em Londrina e ele está aqui conosco nos estúdios do Primeira Hora para falar um pouco das suas ideias. César, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na Tarobá. Bom dia, olha, um prazer imenso meu. Obrigado pela Tarobá, pela oportunidade que está nos dando. Obrigado. O senhor foi prefeito de Guarapuava por 2 gestões, certo? Foi um dos prefeitos mais jovens também, então já tem alguma experiência em gestão, lei de responsabilidade fiscal, não sabe quando pode e quando não pode dar aumento para funcionário público. Por isso que eu te pergunto, acabamos de exibir uma reportagem aqui sobre esse projeto que está na Assembleia Legislativa, que trata do reajuste dos profissionais de segurança pública. O que o senhor acha desse projeto e qual seria a sua posição caso estivesse sentado naquela cadeira lá do Palácio? Olha, acho que você colocou muito bem. Eu fui prefeito por 8 anos, 2 vezes prefeito de Guarapuava, concluí meu mandato com quase 80% de aprovação e um amplo apoio dos servidores públicos do município. Se você olhar o nosso histórico, eu nunca comprometi a nossa capacidade de investimento, de fazer obras para as pessoas, e nem por isso tive relações conflituosas com os servidores. Eu nunca tive um dia de greve. Eu aprendi que para você construir uma relação sustentável com o servidor público, você precisa ter previsibilidade. Você tem que indicar de maneira clara o que é que vai ser feito, quando vai ser feito. E depois de combinado, cumprir nem um dia mais, nem um dia menos. Porque o servidor espera isso. O servidor conhece o Estado. Ele também sabe dos limites de pagamento, sabe até onde pode ir. Claro que reivindica, faz os movimentos de pressão, mas o que no fundo eles querem é que as coisas sejam bem combinadas. Para ele poder fazer seu endividamento de uma maneira organizada, sabendo que vai ter reajuste. O que está acontecendo hoje? O governo não está pagando sequer a reposição da inflação acumulada desde que o governo iniciou. É importante dizer isso. O servidor público do Paraná não está pedindo aumento de salário, porque a gente sabe que o Brasil e o mundo está vivendo um período de crise na economia. Eles não estão pedindo aumento salarial, eles estão pedindo a reposição daquilo que a inflação comeu do salário deles. E o governo não está assegurando isso. O senhor também foi deputado estadual, né? Fui deputado estadual. Em que gestão? Foi na gestão do ex-governador Beto Richa no início do primeiro mandato. Certo. Eu fui deputado estadual por 2 anos e me elegi prefeito logo em seguida. Mas só concluindo esse raciocínio, é importante a gente dizer isso. A grande diferença, e eu quero dizer que a mesma lei que segurou os aumentos com folha desses últimos anos, que foi uma lei federal, eu também enfrentei como prefeito. A diferença nessas coisas é que estava claro que em algum momento essa reposição ia ter que ser feita. Ficar protelando é pior, é isso? E dava para já ter feito um planejamento dentro da arrecadação do Estado, prevendo essa reposição, se houvesse de fato essa disposição de manter o bom diálogo. Mas a arrecadação não prevê aumento de impostos? Um subentende-se que é aumentar imposto? E qual é o político que gosta de aumentar imposto? Não, mas não é aumentar imposto. A questão central é o seguinte: a receita do Estado é reajustada pela inflação. Então, a mesma inflação que comeu o salário do servidor, ela foi reajustada nos tributos que são cobrados da população. Na tabela dos veículos, que é a referência para o IPVA, por exemplo. Então, a arrecadação do Estado aumentou no período. Sobe a tabela FIP, sobe o valor do carro, aumenta mais. Aumenta a arrecadação, aumentou a arrecadação, mas o Estado finge que só aumentou para o Estado e não diminuiu o poder de compra do servidor. Essa relação é que se esticou a corda demais. Por isso que eu te perguntei quando você foi deputado, porque você conhece o orçamento do Estado, você já votou, imagino, Eu fui o relator do plano plurianual, inclusive, do Estado. O plano plurianual, inclusive, é mais amplo do que o próprio orçamento. Então, me diga o seguinte, César, por que no Poder Judiciário, né, alguns privilegiados têm absurdas reposições, auxílios inaceitáveis, e os trabalhadores da educação, o Beto Richa enfrentou, né, um problema com o pessoal da educação, o pessoal da segurança pública e o pessoal da saúde não tem o mesmo tratamento. Explica para o nosso público, já que o senhor é pré-candidato ao governo do Estado, e se o senhor podia mudar essa situação? Olha, o que eu vejo, e presenciei isso na Assembleia por muitos anos, é que o Tribunal de Justiça, né, ele tem um orçamento próprio, a Constituição assegura a ele uma autonomia orçamentária.
e eles têm um poder, influência muito grande sobre a Assembleia, porque, infelizmente, tem muita gente lá na Assembleia que tem rabo preso junto ao Poder Judiciário e não tem liberdade política para se opor a, por exemplo, esse tipo de discrepância. E isso acaba gerando ainda mais revolta, ainda mais dificuldade, porque são todos servidores do Estado para servir a população. Não importa se é do Judiciário, do Legislativo ou do Executivo. E essa relação acaba se agravando muito contra o interesse da população. Porque hoje quem está sofrendo com isso são os paranaenses, é a população do Paraná. Porque a gente está falando do servidor, aquele que educa nossos filhos, do servidor professor. Nós estamos falando do servidor que atende a gente nos hospitais, que é os servidores da saúde. Nós estamos falando do servidor público, policial militar, bombeiro, delegado, investigador. E quando você desestrutura as forças de segurança, como estamos fazendo agora, criando essa tensão que nunca foi vista na história, nós estamos vendo a criminalidade tomando conta do Estado. As facções se organizando, porque estão percebendo a ausência da presença das forças de segurança. Você sabia que o Paraná é hoje o Estado que tem o menor número de delegados por habitante do Brasil? Isso é revoltante, então não é só salário, é desinvestimento em segurança pública. O Paraná hoje investe em segurança pública a metade do estado do Rio Grande do Sul, que tem praticamente a mesma população. Então é uma série de equívocos e situações feitas pelo atual governo que está nos levando a uma imensa preocupação na área de segurança pública. Isso precisa ser estancado, isso precisa ser revisto, sobretudo com quem tem experiência administrativa, com quem já passou por isso. Eu quero dizer, eu já passei por isso, eu já tive essa oportunidade. Dá para fazer diferente. Agora, sem prometer coisas mirabolantes, fazendo aquilo que é o básico bem feito, com transparência, com planejamento, com sinceridade na negociação, no diálogo, restabelecendo a relação de confiança entre o servidor e o próprio governo, para que a população seja beneficiada com serviços de maior qualidade. É isso que eu pretendo fazer. César, o senhor está no PSDB, sim, certo? E tem também uma perspectiva do PSDB ter candidato, tem um pré-candidato à presidência da República. Essa configuração, o senhor acha que pode mudar até as eleições ou não? Olha, está havendo um grande movimento hoje entre grandes partidos, daquilo que é chamado de terceira via, para que eles abram mão das suas candidaturas e construam uma candidatura única, em consenso, para que tenha viabilidade, né, para fazer o enfrentamento entre o atual presidente e o ex-presidente Lula. Então, eu acredito que esse movimento está ganhando força. Na verdade, eu tenho brincado que eles estão tendo juízo, né, porque se eles realmente querem ter algum projeto viável, eles não vão poder cada um puxar a corda para uma direção. Eles vão ter que criar alguma união, uma convergência. E é o que eu estou percebendo que vai acontecer. Perfeito. César, muito obrigado pela tua presença aqui. Sucesso na campanha. Obrigado. E a gente vai se vendo por aí nas entrevistas. Muito obrigado. Agradeço a vocês pela oportunidade. Um abraço, boa sorte na campanha. Obrigado. Pré-candidato do PSDB ao governo do Paraná, a gente lembra, né? As convenções vão acontecer só em julho e ali que nós teremos a definição de candidaturas. Por enquanto, nós estamos falando da condição de pré-candidato.